Fala galera, tudo bem? É com muita alegria que hoje eu estou à frente do microfone da nossa DFM, a nossa rádio, que traz muitos conteúdos, informações para você que nos acompanha nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Colégio Dinâmico, nos canais do YouTube. Então é muito bom estar aqui. E hoje eu recebo um convidado muito especial, ele que é nosso professor aqui do Colégio Dinâmico, professor do Dinâmico Enem Vestibulares, professor de História aqui do colégio. E é com muita alegria, com muita satisfação que eu recebo o professor Doreto aqui nos estúdios da nossa Dinâmico FM. Boa tarde, professor. É um prazer recebê-lo aqui na nossa DFM. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui pela primeira vez e falar de um assunto tão importante, né? Mas antes quero me apresentar. Eu sou o professor Doreto, formado em História pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestre em Educação e trabalho com ensino médio há algumas décadas, hein, Fabrício? O professor é o professor que está conosco aqui já tem um tempo, né? É a segunda passagem do professor pelo colégio e foi uma grata satisfação trabalhar com o Doreto nessa segunda passagem. E nós temos aprendido muito e produzido bastante. Bom, então nós estamos aqui hoje para falarmos de um assunto que tem tomado conta dos noticiários, da mídia, né? Que é o conflito entre Israel e o Hamas. Então os nossos alunos, algumas pessoas nos procuraram e nós resolvemos gravar esse episódio aqui e convidar o professor Doreto para tirar algumas dúvidas. Eu vou ler aqui para vocês algumas perguntas que nos fizeram, e o professor irá tirar essas dúvidas para vocês, tentar esclarecer um pouco sobre esse conflito, sobre esses episódios, né, Doreto? Vamos lá, estou à sua disposição, Fabrício. É interessante sempre salientar que a questão palestina sempre está caindo nos vestibulares. Não é só por causa desse conflito, não. É um conteúdo muito interessante que recorrentemente está caindo em vestibulares e Enem. Exatamente. Então vamos lá, olha só, galera. Algumas perguntas foram feitas. Olha só, Doreto, nós tivemos aqui algumas perguntas. Por exemplo, qual foi a origem do conflito entre os israelenses e esse grupo, né? Uns têm dúvidas se são os palestinos, se é especificamente o grupo Hamas, né? Qual foi o motivo que levou a esse conflito? Nós sabemos que é um conflito já antigo, não é um conflito recente, né? E também, quem está envolvido? Tem mais gente? Qual que é o interesse, o real interesse desse conflito entre esses grupos? Então é muito simples a gente entender isso, a gente participar de um lapso temporal. Por exemplo, se nós pegarmos a formação do Estado de Israel, que foi ali em 1947, depois do Holocausto, ou seja, grande número de mortos de judeus ali na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, durante o governo e durante a Segunda Guerra, quando Hitler estava no poder da Alemanha. Quando foi criado esse Estado de Israel, ele foi criado na Palestina, que historicamente é povoada por diversos povos, entre eles os palestinos. Certo. E a origem do conflito é essa. E tem mais, quais os grupos que estão envolvidos? O que é a famosa faixa de Gaza? O que significa essa faixa de Gaza? E o que envolve a faixa de Gaza? Vamos lá. Essa faixa de Gaza, assim como a Cisjordânia e outros territórios, eles foram ocupados na Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando Israel, em guerra contra várias nações árabes, tomou várias regiões desses países, né? Inclusive esses que nós estamos citando aqui, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. No caso da faixa de Gaza, para você entender, Fabrício, os nossos ouvintes, nossos alunos, nossos amigos, ele é um enclave entre o mar, Israel, e tem uma ligação ali com a região do Sinai, no Egito. Certo. Ou seja, é uma região que Israel tomou posse e que Israel não pensa, por enquanto, em devolver essa região que um dia, né, foi a Palestina, que, segundo os palestinos, seria de direito deles.
Agora é importante salientar que o Hamas, ele é considerado por grande parte, nem por todos os países, mas por grande parte dos países, como Estados Unidos, União Europeia, como uma entidade terrorista. E o Hamas, ele é financiado principalmente pelo Irã, pelo Catar, por grupos da Arábia Saudita. Em contrapartida, Israel é defendido principalmente pelos Estados Unidos. Isso. E o Brasil, ele tem uma relação política, uma relação estreita com Israel. O Brasil, a nossa diplomacia, ela tem uma tradição de ser sempre neutras nos conflitos, até para ela se tornar mediadora. Então, o Brasil, ele não reconhece o Hamas como uma entidade terrorista, tá? Mas também não reconhece Israel como culpado disso, ou seja, ele fica mais uma posição neutra. Neutra. Bom, e o senhor como professor, como historiador que tem acompanhado, o senhor percebe, o senhor vislumbra um final ou uma proximidade de um final deste conflito? Olha, infelizmente não. Esse conflito é um daqueles conflitos muito difíceis de ser resolvidos, por uma questão muito simples. Esses grupos radicais palestinos, que são chamados de grupos terroristas, eles não reconhecem o Estado de Israel. Eles não reconhecendo o Estado de Israel, eles querem a destruição do Estado de Israel. Ou seja, como Israel é uma nação muito poderosa, principalmente com a ajuda bélica dos Estados Unidos, jamais esse Estado de Israel será destruído por um grupo de terroristas. Ou seja, da mesma forma que os terroristas não reconhecem o Estado de Israel, Israel age contra os terroristas também com muita violência, muita tecnologia. E nós temos observado, né, muitas crianças, enfim, né, pelo fato da dureza com que os ataques têm acontecido, isso tem gerado aí consequências sérias à população dessas regiões e também para nós que estamos assistindo hoje, né, com a tecnologia, as transmissões, enfim, os ataques, os mísseis, os caças, e a gente tem observado que o cerco tem se fechado, né, os Estados Unidos tem chegado aí com os seus porta-aviões, com o seu armamento. Isso pode desencadear ou tende a desencadear um processo, uma guerra ainda muito maior? Fabrício, é muito difícil que haja uma guerra de grandes proporções materiais ou de vários países entrarem nessa guerra. Por quê? O grande risco aí seria o Irã, certo, que é um financiador do Hamas. E o Irã também é uma potência no Oriente Médio. Uma guerra entre o Irã e Israel poderia levar o conflito a dimensões incalculáveis, porque entraria outras questões. Por exemplo, a Rússia é aliada do Irã, os Estados Unidos aliado de Israel. Então isso poderia causar muitos problemas. Agora, em relação ao ataque do Hamas, ninguém em sã consciência pode negar que foi terrível, sim, que foi um ataque terrorista, que muitas crianças morreram, muitas mulheres morreram. Porém, a resposta de Israel é desproporcional. Ou seja, Israel vai atacar a faixa de Gaza, vai entrar por terra agora e as consequências disso são inimagináveis. Estamos vendo na mídia que muitas crianças inocentes, obviamente, mulheres e outros civis que não fazem parte do partido terrorista, ou seja, que não faz parte desse grupo terrorista na faixa de Gaza, que tem quase 2 milhões de pessoas, e essas crianças, mulheres, essas pessoas possivelmente também serão afetadas pela guerra e, infelizmente, muitos inocentes vão morrer, entre eles crianças. Exatamente. Agora eu pergunto para você, Fabrício, qual é a diferença de uma criança israelense para uma criança palestina? Nenhuma. São todos inocentes. É uma forma até desumana de se resolver essas questões essas diferenças, na verdade. Ninguém está questionando a legalidade de Israel
de conter o Hamas. O que nós estamos discutindo é qual o preço que vai se pagar para isso. Isso. Muitos inocentes, infelizmente, serão mortos. Então, para todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento, eu queria pedir ao professor Doreto que sintetize a fala dele em relação a esse conflito, para que nós possamos encerrar e deixar aí para você esse material, para quem quiser assistir novamente, compartilhar, né? Seguir lá o nosso, fazer a inscrição no nosso canal do YouTube, compartilhar, ativar as notificações para que toda vez que nós tenhamos, que nós possamos liberar os conteúdos, vocês estejam aí ligadinhos e possam curtir o nosso conteúdo. Eu quero pedir ao professor Doreto que faça aí uma síntese desse assunto para que fique aí disponível para todos vocês. Ô Fabrício, é muito importante salientar, principalmente para os nossos alunos, que a questão palestina é conteúdo sempre de vestibular e Enem, independente desse ataque terrorista do Hamas. É importante que o nosso aluno entenda que a formação do Estado de Israel proporcionou um conflito entre judeus e muçulmanos, judeus e islâmicos. Então é muito importante que o nosso aluno entenda a criação do Estado de Israel, em que condições que ele foi criado, entenda a Guerra dos 6 Dias, que Israel teve uma vitória retumbante, tá? A Guerra do Yom Kippur, em 1973, que também foi muito importante, e ele entenda o que são as intifadas, que são aquelas guerras que acontecem sempre quando um agente, né, um desses belicosos que estão aí na disputa, ou seja, Israel, os grupos terroristas palestinos, entram no espaço do outro. No caso da intifada, seria a reação dos palestinos contra o domínio que Israel tem em terras palestinas. É isso aí, galera. Nós queremos muito agradecer a presença do professor Doreto. Obrigado, professor, pela sua participação, pelas suas explicações. São sempre muito claras, muito objetivas. Nós ficamos muito felizes por você ter participado aqui. Se você quiser deixar uma mensagem final, fique à vontade. Eu quero agradecer a todos aí que estão nos vendo e nos ouvindo, agradecer ao Fabrício, agradecer a oportunidade da escola, do Colégio Dinâmico, né? Convidar a todos a assistir, a divulgar esse podcast e os outros que virão, que eu tenho certeza que serão importantes, e dizer a todos muita tranquilidade no Enem e pode confiar que aquilo que vocês aprenderam foram de melhor e isso vai ter como consequência sucesso na vida escolar de vocês. Com certeza. Um grande abraço. Então fica aqui o nosso abraço, um desejo de uma excelente prova para você que fará o Enem, tanto no primeiro dia quanto no segundo dia. E vocês sabem que podem contar conosco. E não se esqueça que pensou o Enem, para ser Enem, tem que ser dinâmico.